um outro nome dado debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Mas a maçonaria fala de Jesus? É interessante. Ela fala de Jesus? Fala. Ela fala, não fala? Quem é Jesus? Sim. Jesus é apenas mais um fundador de religião. E é interessante porque a alegação da maçonaria ser uma sociedade secreta e não religião, né? Não é verdade, porque tem templo, tem ritos, tem orações, tem castigos, tem recompensas. O formulário para alguém que quer entrar na maçonaria, eu tenho o formulário, ele diz o seguinte: é essencial, primordial, crer num ser supremo, crer em Deus. Então, se a pessoa diz assim, eu não creio em Deus, um ateu, por exemplo, não pode ser maçom. Ele tem que crer num ser supremo, não importa qual é o nome dele. Por exemplo, se você acredita que Deus é um rato, você pode ser maçom. Mas se você diz assim, eu não creio em nenhum Deus, você não pode ser maçom. Então, eu falei aqui que ela é religião, porque o requisito número 1 é crer num ser supremo, crer em Deus. Se o camarada não crê em Deus, não pode ser maçom. Outro argumento que a gente pode usar aqui é a própria questão da maçonaria. Por exemplo, falar de Deus, falar de templos, falar de ritos, falar de orações, falar do volume do conhecimento sagrado. O Brasil é um país chamado cristão. Então, no Brasil, o volume do conhecimento sagrado da maçonaria é a Bíblia. Mas se você vai para um país budista, é o Tripitaka. Se você vai para um país muçulmano... Então ele aceita o que é maioria... É o Alcorão. Dependendo do país onde a maçonaria está. Ela está em quase todos os países do mundo. É uma influência muito grande. Então, dependendo do país onde ela está, tem um livro sagrado. Por exemplo... Principal, lá, assim. Mas, por exemplo, se você for budista aqui no Brasil, se aqui no Brasil você é budista... Não, aí a Bíblia é porque o país é um país cristão. Aí você tem que abandonar o budismo? Não, você não vai abandonar o budismo. Porque a maçonaria é ecumênica. Então, mas se eu sou budista e quero ser maçom, eu posso continuar budista sendo maçom? Sim, budista, muçulmano, macumbeiro, o que você quiser, não tem problema. Porque a maçonaria é ecumênica. Ela diz que não é religião justamente por isso, para agregar pessoas de todas as religiões. Entendi. Entendeu? Então, é interessante porque a maçonaria, ela trabalha com o ocultismo. E aí, na maçonaria, você tem a cabala, você tem a numerologia, você tem a astrologia, você tem a mitologia. Quando você vai para Deuteronômio 4,19, a Bíblia é totalmente contra. Deuteronômio 18, verso de 9 a 12, a Bíblia é totalmente contra. Então, você que é evangélico maçom, pastor maçom, eu quero incentivar você a estar aqui. Vem para cá defender a maçonaria. Vem para cá provar para nós que a maçonaria não é uma religião. Vem para cá provar para nós que existe compatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria. Se houver essa compatibilidade, eu sou o primeiro a aderir. Eu sou o primeiro. Por quê? Porque a maçonaria dá dinheiro? E quais são as principais incompatibilidades, Joaquim? Tipo assim, por que eu, cristão, recebi um convite da maçonaria e não devo participar, não devo ir? Por quê? Fala algumas razões. Primeiro... Então, é uma religião ecumênica. Então, aceita pessoas de todas as crenças. E você continua na tua crença. Tá? Você vai adorar Gadu, que na visão deles é o grande arquiteto do universo. Que mais tarde, lá no grau 18, você vai descobrir que é Jabulon. Quem é Jabulon? Jeová dos hebreus, Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Então, é uma religião ecumênica quando a Bíblia diz em Amós, capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, a Bíblia condena abertamente o Deus da maçonaria é uma miscelânea de divindades. De divindades, isso mesmo. Certo. E qual é o uso da Bíblia? Veja que eu falei aqui no Brasil, a maçonaria utiliza-se da Bíblia. Mas qual é o uso da Bíblia? Então a maçonaria diz que existem 3 grandes luzes, né? A Bíblia, o esquadro e o compasso. Mas como a maçonaria considera a Bíblia? Então, para a maçonaria, a Bíblia é apenas o símbolo da vontade de Deus. A Bíblia é apenas um objeto de decoração da loja. Então aí você vai encontrar a Bíblia
ao lado de livros como o Alcorão, como o Tripitaka, como os Vedas. A maçonaria interpreta a Bíblia com a Cabala. Então, o uso da Cabala é utilizado na maçonaria na interpretação da Bíblia. Então, a Cabala, todo mundo sabe que é uma interpretação oculta que os rabinos davam à Bíblia. Agora vem a questão de quem é Deus dentro da maçonaria. Isso é extremamente importante. Então, o grande arquiteto do universo. E aí, esse Deus pode ser qualquer Deus. Tiago 2,9 é totalmente contra isso. E aí eles vão dizer, mas Salomão, né, ele era eclético. Por favor, Deus condenou o ecletismo de Salomão. Salomão adorou outros deuses e Deus não apoiou ele nessa atitude. Muito pelo contrário. E é interessante porque dentro da maçonaria a gente tem a questão de Jesus Cristo. Para nós, os cristãos, Jesus Cristo é a pessoa mais importante do mundo. Não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Mas a maçonaria fala de Jesus? É interessante. Ela fala de Jesus? Fala. Ela fala. Quem é Jesus? Sim. Jesus é apenas mais um fundador de religião. Como foi Buda, como foi então, Maomé. Jesus e Buda estão em pé de igualdade. Jesus, Buda, Maomé, Pitágoras, Confúcio, qualquer um desses aí, está no mesmo nível. Então, todos eles foram mestres de uma grande verdade. Então, a verdade dentro da maçonaria não é absoluta. É interessante porque eles dizem assim, todos esses, né, Buda, Confúcio, Maomé, todos eles pregaram a mensagem verdadeira e única. Que mensagem é essa? Que todos somos filhos de Deus. Ora, peraí, Deus é pai de todos? Não, não é assim que a Bíblia diz. João capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creem em que nome? No nome de Jesus, não é no nome de Buda, não é no nome de Maomé, não é no nome de Confúcio. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a maçonaria não abre nenhuma sessão sem a leitura da Bíblia. Estou falando do Brasil, né? Das chamadas lojas cristãs. Então, ela abre a Bíblia, lê uma passagem ali, dependendo do grau, né? Que está sendo ali realizada a cerimônia, mas todas as vezes que é aberta a Bíblia e fala de Jesus Cristo, por exemplo, eles não podem citar o nome de Jesus Cristo. Nas orações, não pode o pastor maçom, pode falar lá em nome de Jesus, não. O pastor maçom não pode dizer que Jesus é o único caminho. O pastor maçom não pode pregar Jesus dentro da loja, porque a loja proíbe todo tipo de discussão dentro da loja. Eu falava numa cidade... Então você não pode evangelizar? Não, eu falava numa cidade chamada Feira de Santana, falava ali numa conferência do Seminário Batista, uma semana de atualização teológica. Eu não sabia, mas alguém já tinha me falado, né? Que o deão era maçom, deão do seminário. E eu fiz uma semana de atualização teológica falando de apologética. Aí um aluno falou para mim assim, pastor, e a maçonaria? Eu disse, a maçonaria é uma seita ocultista. Aí ele diz assim, mas qual é o problema de um cristão ser maçom? Eu apresentei os problemas. Aí, depois da minha palavra, o deão tomou a palavra e disse assim, todo mundo aqui na cidade sabe que eu sou pastor batista, sabe que eu sou o deão do seminário e sabe que eu sou maçom. Eu estou ali dentro da maçonaria para fazer um trabalho de evangelização aos meus irmãos maçons. Aí eu perguntei para ele, quantos maçons você já tirou da maçonaria? Ele disse, por enquanto nenhum, estou fazendo um trabalho de formiguinha lá dentro. Não é verdade, não pode falar de Jesus lá dentro. Não pode pregar Jesus. Não pode falar lá dentro, proibido. Mas, por exemplo... não, a pessoa pode falar dele como um líder religioso. Uma vez que ele tenha Você pode falar dele como uma boa pessoa, mas dizer que ele é a salvação, caminho, a verdade e a vida, mas não. Uma vez que a pessoa tem esse vínculo, ele pode falar de Jesus para os amigos dele fora da loja, né? Sim, aí fora da loja, mesmo que ele fale, ele vai estar transgredindo
a ordem da loja. Porque a ordem da loja não é para ele falar de Jesus para eles, é não falar. É proibido, dentro da loja, toda e qualquer discussão sobre Jesus, por exemplo. Sobre religião. Nem o muçulmano pode dizer que Maomé é um profeta de Deus, o único profeta de Deus. Que Alá é o único Deus. Não pode, porque a religião é ecumênica. Entendi. Então, a religião, a maçonaria, proíbe toda e qualquer discussão religiosa dentro da loja. Agora, se você tem um amigo e você é maçom e seu amigo também e quer falar para ele, aí é outra história. O verdadeiro Deus, Jesus é verdadeiro homem, 100% Deus. Então, Jesus nos ensinou que deveríamos orar em seu nome, como está lá em João 14, 13 e 14. A maçonaria, ela se envergonha do nome de Jesus. Enquanto Jesus mandou a gente pregar o evangelho a todas as pessoas. E disse que se alguém se envergonhar dele, o que ele vai fazer? Ele vai se envergonhar também de tal pessoa. A maçonaria, ela tem uma ceia mística, que é realizada sempre na quinta-feira da Semana Santa. Quem participa dessa ceia? Os chamados irmãos do 18º grau ao 33º grau. Como é a forma aí da realização desta ceia? Então são proferidas algumas palavras, como por exemplo, comei e dai de comer a quem tem fome, bebei e dai de beber a quem tem sede. Bom, isso é totalmente contrário ao que a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Mateus 26, verso 26 a 28. Em outras palavras, a maçonaria apregoa uma salvação por intermédio das obras. Esta é a grande verdade. E nós sabemos, conforme Efésios capítulo 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí eu te pergunto, porque a maçonaria pregou uma salvação pelas obras. Agora vamos imaginar o pastor da igreja evangélica, Assembleia, da igreja Betesda lá, o pastor da igreja Betesda. Aí ele se torna, recebe o convite, aceita o convite e vai para o ritual de iniciação. Olha como ele vai comparecer perante o ritual da iniciação. Coloca aí esse cidadão que está com a venda nos olhos, por favor. Olha como ele vai comparecer na loja, no dia da iniciação dele. É assim que ele aparece? Desse jeito aí. Até hoje é assim? Desse jeito aí. Então, ele tem que estar com o peito desnudo, por quê? Porque ele vai se apresentar para os seus irmãos. Tem que ser transparente. Ele está, por exemplo, com o seu joelho descoberto. Por quê? Porque ele vai dobrar o joelho no lugar sagrado, que é a loja maçônica. Ele está com a venda nos olhos. Por quê? Porque ele é um cego, seria isso? Porque ele está em trevas. Ele é um profano. Ele é um neófito. Como, César? Eu te pergunto, como? É como alguém que está em Cristo. Imaginar um pastor numa situação dessa. E tem uma corda. Ele é levado lá por intermédio daquela corda. Antes disso, ele fica num lugar chamado Câmara da Reflexão. Ali tem símbolos de caveira, tem símbolos de foice, tem símbolos de um relógio, de um galo, tudo isso tem um significado. Aí ele vai ficar na Câmara da Reflexão, meditando se ele quer ser ou não maçom. Ele saiu de lá e ele vai ser introduzido agora lá na presença dos irmãos. Então, vão levar ele, né? Outra coisa, ninguém pode bater na porta da loja maçônica e falar, eu quero ser membro. Não pode. Ele tem que ser convidado, normalmente por 2 pessoas. Mas muito bem, ele está lá no ritual da iniciação. Ele vai bater lá numa sala, e ele vai bater na porta, e aí vão perguntar quem é. É o profano, é o neófito. Então, o que ele quer? Luz. Ele está em trevas, ele quer luz. Vão levar ele. Então ele bate lá como um perdido. Isso. Está entrando agora para a loja maçônica. Está entrando lá para o ritual. Na luz. Isso, está entrando na luz. Ainda não está em luz, está entrando na luz. Então, quando entram com ele,